Deus conhece cada uma das coisas que nós fazemos. Deus conhece as nossas obras, Deus conhece os nossos corações, e eu quero encorajar você a dizer que vale a pena ser fiel. Quando a gente está dando infidelidade diante de Deus, muitas vezes a gente nem está pensando sobre uma recompensa, não é verdade? Ou coisas assim. Mas em algum momento não tem erro nenhum nós nos lembrarmos de que Deus é um Deus recompensador daqueles que o buscam. Deus vai recompensar. Deus vai recompensar cada vez que você tem andado segundo o querer deles e não o seu próprio querer. Cada vez que você tem renunciado, existe uma recompensa da parte do Senhor. Quando nós recebemos a Jesus, nós temos uma nova natureza. Então existe a natureza carnal, e agora, quando nós recebemos a Jesus, nós temos a natureza espiritual. E agora, nós somos chamados a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Deus nos deu uma tão grande salvação que Ele colocou o Espírito dele dentro de nós para nos capacitar a viver do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer sempre é o melhor para nós. Porque um pai sempre quer boas coisas aos seus filhos, não é verdade? E aqui em Hebreus capítulo 2, está dizendo algo muito interessante. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Quando a gente ouve algo da palavra de Deus, aquilo não é só uma palavra, sabe? Não é só uma palavra como de um livro, mas é uma palavra que carrega um poder. Quando você ouve aqui uma palavra de cura divina, de libertação, de transformação, não é verdade? Isso não são só palavras, é uma palavra carregada pelo poder de Deus. É uma palavra que ela já sai junto dela com o poder sobrenatural. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, nós precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Às vezes a gente acha que para viver uma transformação da parte de Deus, nós já vamos orar, seja bem-vindo você que está chegando, glória a Deus. Às vezes a gente acha que a transformação que Deus vai fazer na nossa vida, a gente acha que é sobre nós mesmos. Aí tem gente que fala assim, eu não estou preparado não. Quando chegar a hora, eu vou começar a ir andar com Jesus. Por enquanto, não acho que não é meu momento não. Eu me conheço. E quando eu for andar, eu quero andar certinho. Essa aí é uma coisa bem sutil que está te afastando do que Deus tem para você. É um pensamento bem sutil que está afastando você do que Deus tem. Não, por enquanto acho que eu não estou preparado não. Tipo assim, vai depender de mim. Então quando eu ver que eu posso, aí eu vou fazer. Aí eu vou andar com Jesus, né? Mais próximo de Jesus, deixar Deus, né? Aí tá vendo? Eu até falei deixar Deus fazer. É a palavra para você, deixa Deus fazer. Não é verdade? O evangelho não é sobre aquilo que nós podemos fazer em primeiro lugar. Em primeiro lugar é pelo que Jesus fez e o que Jesus faz dentro de nós. Aí nós vamos viver uma vida transformada, nós vamos fazer? Vamos. A fé sem obras é morta. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está operando no nosso espírito, ele está operando no nosso interior, e a cada momento a gente não está mais andando pela forma de pensar da nossa natureza carnal, pela forma de agir da natureza carnal, pela forma de desejar da natureza carnal. A natureza carnal ainda tem seus desejos, a natureza carnal ainda tem sua forma de pensar, seus instintos, né? As emoções, tudo tem ali funcionando, só que o Espírito de Deus é que vai te transformar. Tem pessoas que nunca conseguem ser transformadas, e o mais triste, tem gente que fica 30, 40 anos, gente que até prega e não consegue viver tudo que Deus tem. Por quê? Porque está sempre achando que vai ser na força do braço, ou criou-se várias fortalezas, né? Tem pessoas que querem ter um conhecimento bíblico, né, mais profundo, e aí não percebe que em algum momento alguém que estava com uma mentalidade só racional quis falar sobre profundidade com você, com alguém, e aí ele começa a achar que uma profundidade é uma coisa, sabe, que exclui o poder de Deus, que exclui o fator sobrenatural. E aí isso gera uma deficiência espiritual. Deus me deu isso por revelação, confirmando também nas Escrituras. Eu já tenho falado com vocês aqui de cair as escamas dos olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais, na verdade. Isso não é só expressão, Deus faz isso mesmo. Então, existe um poder no Evangelho que é só
você precisa entender que é só Deus que pode fazer. O poder de Deus é só Ele que vai te transformar. Não precisa da nossa ajuda. Você está ouvindo? Que precisa do nosso esforço, que precisa do nosso compromisso com Ele. Como? A sua ajuda é orando. Você percebe que oração é uma busca, vamos dizer assim, oração primeiro é uma busca passiva, não é verdade? Você está ali diante de Deus. Ela pode se tornar também algo que você está batalhando em oração, ativa, pode. Mas eu estou falando aqui de comunhão com Deus. De você ter o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a oração é sobre isso, não é verdade? E depois, se tem alguma situação, você vai apresentar diante de Deus. Não tem pecado nenhum em ser abençoado. Não tem pecado nenhum em pedir bênção para Deus. Não tem. Não é verdade? Aliado a esse pedido de bênção, esse pedido de provisão, não tem nada de errado com isso. Isso é fortaleza religiosa. O errado não. Aliado a essa busca por alguma resposta de Deus, que Jesus veio para isso. Jesus veio para salvar para a eternidade. Jesus veio para salvar em cada problema dessa vida. É só você ler Salmos, é só você ler os profetas. Deus estava sempre falando que Ele estava querendo ter um relacionamento com o povo. Ele estava querendo que houvesse arrependimento. O que é arrependimento? Uma transformação de vida, porque Deus queria abençoar. E por que Deus estava falando para mudar a forma de viver? Porque a forma que estava vivendo não era agradável aos olhos do Senhor. Então Ele estava falando, a forma que eu quero vai ser melhor para vocês. A desobediência em si mesmo já carrega uma maldição. Então, muitas vezes, quando o povo desobedeceu, desencadeou coisas negativas por até determinado período, porque a própria desobediência já carrega em si uma punição, uma maldição, vamos dizer assim. Mas em Cristo Jesus, o Espírito de Deus, agora nós estamos uma nova aliança. A nova aliança é o Espírito de Deus foi derramado dentro de você. E esse Espírito vai te guiar em toda a verdade. Esse Espírito de Deus vai te fortalecer. Então tem alguém aqui que precisa parar de atrapalhar o Espírito Santo e andar guiado pelo Espírito Santo. Quando você orar, isso pode parecer bem vago para você, que se você não orar, se você não jejuar, se você não meditar na palavra. Tá ouvindo? Por quê? Quando você tem a vida de oração e jejum, você fica mais sensível à voz de Deus, às coisas espirituais. Aí você não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que Deus está falando. E às vezes não faz sentido na sua mente natural. Não faz. Você tem que ficar livre dos seus próprios sentidos. E depois, não é? Entenda bem. Em primeiro lugar, você tem que discernir o que é da sua natureza carnal e o que é da sua natureza espiritual. Você vai ter os seus próprios sentidos ainda. Você está ouvindo? Mas você vai ter o discernimento de lidar com cada um deles. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Isso vai ser simples quando coloca adoração na sua casa, passa tempo em silêncio diante de Deus, começa a pensar um pouco mais antes de falar com as pessoas, não é verdade? Eu sei que alguns de nós temos uma personalidade que é um pouco mais impulsiva, e está tudo bem, você é um ser humano, mas Deus, com o tempo, Ele vai te ajudando a falar a coisa certa na hora certa, não é verdade? E aí deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Você é um filho de Deus. Deus te trouxe aqui para te falar que é Ele quem vai fazer. Muitas pessoas atrapalham o processo de Deus na vida deles, na vida delas. Por quê? Porque ficam sempre querendo dar uma ajuda para o Espírito Santo para ser transformado. Uma ajuda para o Espírito Santo para viver um milagre. Quando, na verdade, você só deveria estar ouvindo a voz de Deus em coisas específicas que Ele te falar e obedecer naquelas áreas. Você vai obedecer? Vai. Mas quem vai te dar a direção? Quem vai te fortalecer? É tudo Deus. Às vezes acontece, vou falar aqui outra parte, de pessoas estarem em desobediência, né? E virem consequência da desobediência, né? Como eu já disse aqui. Agora, Deus, quando Ele quer falar com você, Ele vai deixar uma coisa clara. Aí o inimigo às vezes vem para tentar gerar uma fortaleza, uma forma de pensar errada, para bloquear o que Deus está falando. E uma coisa que Deus já te deixou clara anos atrás, tem alguém aqui que está assim, ó, já passou do ensino, eu não gosto de falar assim, mas passou do ensino para a revelação, porque Deus falou aqui comigo agora. Tem pessoas que há anos atrás, Deus já falava muito com você sobre algo que você precisava obedecer naquela área.
uma direção clara de Deus, mas a mente ficou cauterizada, sua mente acabou ficando cauterizada. Jesus vai curar aqui agora. Por quê? Vai libertar aqui agora. Porque Deus estava te falando para você o que era para fazer, e você estava procurando um motivo para não fazer, e procurando sair daquilo que Deus estava falando. Aí o que aconteceu? Sua mente não consegue mais captar a voz de Deus na raiz do problema. Você está ouvindo? E eu tenho a impressão que isso está ligado à área financeira, dízimos e ofertas, e pode se aplicar em alguma outra área aí que Deus está falando com você. Para alguém aqui por revelação, e alguém está pegando na medida da fé. E por revelação está pegando não é só de área financeira, outras áreas também. Escute bem. Quando o inimigo quer roubar alguém ou atrapalhar a vida de alguém, ele não vai vir com cara de inimigo. Às vezes ele vem cara de inimigo, mas quando você vai andando mais com Deus, você já sabe que a cara de aquilo é coisa ruim. Então ele vai vir sutilmente, não é verdade? Hoje em dia, o que você quiser, tem aqui gente falando na internet, não é verdade? O que você quiser. Não vale a pena nem dar exemplo. O que você quiser. Tem gente falando contra dízimos e ofertas, gente falando contra as coisas de Deus de várias formas. A questão é, o seu discernimento espiritual, como está? Se você tem tempo com Deus, se você ama a Deus e ama o Evangelho, você tem que partir desse princípio. Você ama a Deus e ama o Evangelho? Então, falar não vai adiantar, tem que ter uma prática. Você está ouvindo? E ouvir. Quando você ouve, você fala, eu creio. E quando você crê, fala. Ouvir, crer e falar. A sua própria fala também vai te impulsionar a fazer aquilo que é a vontade de Deus para você. Você está ouvindo? A fala, ela é para estar ligada com a prática. E isso é natural. Se começa a falar, agora você falou, agora você tem que praticar. Tem que tomar muito cuidado com essas expressões. Porque normalmente está entrando na força do braço. Então o discernimento espiritual traz uma libertação. E ao mesmo tempo, a gente vai ter que saber lidar com isso, porque nem todo mundo vai estar no nível de discernimento que você está. Entendeu? Mas Deus é bom e Deus está falando aqui com você. Fica bem atento às coisas que você tem ouvido na palavra de Deus, que é só Deus que pode te ajudar a fazer o que agrada a Ele. Eu estou sempre citando, mas eu vou ler. Eu vou ler aqui 2 Pedro, versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 3. Deus com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua grande glória, da sua glória e excelência. Esse versículo em específico, eu gosto dele na linguagem de hoje. Eu não leio muita linguagem de hoje, mas tem muita coisa que ajuda no entendimento natural para receber o entendimento espiritual. Olha lá, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. O poder de Deus, Ele tem nos capacitado para que a gente venha viver uma vida que agrada a Ele. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? E quando nós ouvirmos, se a gente só ouvir e não obedecer, também não vai resolver muita coisa. Mas então você fala, Senhor, coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda a viver conforme a sua palavra. E em algum momento, às vezes, você ainda não conseguiu uma área. Em algum momento você não conseguiu. Depois, aí você conseguiu. A hora que você vê nessa questão de, puxa, hoje eu não consegui, mas amanhã Deus derrama uma graça. A hora que você vê áreas que você tinha dificuldade, daqui a pouco tempo você já não tem mais. E Deus vai trabalhar em outra área. Isso é o que o apóstolo Paulo falou. Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É um processo. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Deus não tarda para cumprir a sua promessa, mas Ele está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Você está vendo? Que Deus é um Deus que age de forma gradativa muitas vezes.
É de fé em fé, é graça sobre graça, é de glória em glória. Eu já ensinei sobre isso aqui há um tempo, né? De fé em fé. Deus está falando, você não está vendo, mas está crendo. Então você vai agindo, você vai continuar caminhando com Jesus. Graça sobre graça, quer dizer, eu tenho uma incapacidade, eu tenho uma impossibilidade, ele vai me capacitando, ele vai me capacitando, ele vai me habilitando, ele vai me dando habilidades sobrenaturais. Isso é graça sobre graça. Deus me capacitando em coisas que eu não posso fazer sozinho. Isso é muita coisa. E glória em glória, quer dizer, Deus é soberano, até coisa que, sabe, extraordinária que você não pode fazer, ele toma a sua vida, toma a sua boca, toma a sua história e começa a conduzir. Glória em glória. A soberania de Deus manifestando na vida de uma pessoa, na sua vida. Você pode dizer amém? Então, o que é essa oração hoje? É a oração de você dar atenção a coisas que você já tem ouvido. O que é? Deus quem vai fazer. Deus quem vai te transformar. Deus quem vai te curar. Nós vamos orar por cura aqui, vai ter gente que vai ficar curado. Você que está aí com dor agora, sentindo alguma dor no corpo, vai ficar curado agora. Você que está aí com vários pensamentos negativos, pensamento de derrota, pensamento de incredulidade, pensamento de acusação, Deus te trouxe aqui para te libertar. Você nem é clicar, Deus mostrou para mim e falou assim, tem gente que fica assim, ó, clica, não clica, clica, não clica, a hora que vê, clicou, recebeu da parte de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escreve assim, vai ser Deus que vai fazer. Fala, é Deus que me transforma, é Deus que me abençoa, é Deus que cura, que liberta, transforma. Eu tinha outra coisa aqui para falar sobre a igreja de Filadélfia, mas eu vou deixar para outro dia, outro momento nosso aqui. Então Deus conhece. Deus conhece, Ele conhece o que você passa. Ele conhece a sua história, Ele sabe que você tem se esforçado, mas Ele sabe que você precisa da ajuda dEle. E Ele sempre vem com ajuda no momento certo. Esse é o momento da ajuda. Porque tem gente aqui que está com essas emoções muito, muito abaladas. É uma palavra específica aqui para alguém. A emoção muito abalada, machucada. Eu vi uma visão. A interpretação da visão é que pessoas aqui muito machucadas, abaladas da emoção. Jesus te trouxe aqui para te tocar, para te curar. Você está ouvindo? Ele tem o poder de fazer isso? Tem. Assim como Ele cura as dores, assim como doenças impossíveis aqui, ó, Deus já tem nos dado graça de ser instrumento dele para coisas impossíveis, milagres acontecerem. Você está ouvindo? E Ele também cura o interior. Ele sabe que tem sido difícil a sua luta. Ele sabe que são dias de grande prova, de grande desafio, mas Ele te trouxe aqui para te curar. E essas palavras estão entrando no seu ser agora, dentro de você. Essas palavras de Deus. Essas palavras de Deus não são palavras. Só estou sendo um instrumento aqui para a sua vida. E Deus está falando que Ele está entrando agora com palavras de paz. Pensamentos de paz, pensamentos de amor. Ele te ama, independente do que aconteceu. Deus ama você. Ele te declara justo, justa agora. Você que já pediu perdão, você que já tem andado na vontade de Deus, ainda não está tudo perfeito, mas a cada dia você tem se importado mais, você percebeu? Você tem se importado. Deus, qual é a sua vontade? Deus te viu e Deus está falando que vai vir com uma surpresa. Deus está falando que vai abençoar. Deus está falando que Ele já pagou o preço por cada bênção. No céu você não vai precisar mais da bênção que você está precisando aqui. Por favor, Senhor, quebra a fortaleza agora em nome de Jesus. Tem gente que o inimigo bloqueou, ou um pensamento religioso bloqueou para as pessoas orarem por alguma área que estão passando dificuldade. Em cada área que você está passando dificuldade, Deus tem uma palavra, Deus tem uma saída, Deus tem uma direção certa, Deus tem a força. Quando eu fui curado, Deus está falando aqui para mim, para eu citar essa parte do meu testemunho. Quando eu fui curado, ficava, sem eu pensar, ficava uma palavra de Deus, assim, uma voz assim na minha mente, ó, sendo fortalecido com poder no homem interior. Sendo fortalecido com poder no homem interior. Sendo fortalecido com poder no homem interior. E Deus está fazendo isso na sua vida agora. Deus está fazendo isso na vida de alguém que está aqui. Você está sendo fortalecido.
Você está sendo fortalecida com poder. Você está sendo fortalecido com poder no homem interior. Você está sendo fortalecido com poder no homem interior. Dentro de pouco tempo, vão ver que você está falando diferente. Ai, eu estou sentindo uma presença. Vão ver que você está falando diferente. Está sentindo diferente. Você vai perceber que você está sentindo diferente. Você vai perceber que você está pensando diferente. Você vai perceber que você está desejando diferente. O Espírito de Deus vai controlar todo o seu ser. E Ele está falando, eu quero uma vida no altar. Que alguém se renda. Que não seja mais a minha vontade, Senhor, mas a sua vontade. Que não seja mais como eu quero, mas como o Senhor quer. E aí o Senhor vai te guiar e Ele vai te dar forças para você fazer aquilo que é a vontade dEle para você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Tem alguém aqui que o Espírito Santo... eu não sou de falar isso aqui. O Espírito Santo pôs alguém na sua mente aí, e esse alguém aí é para você compartilhar essa oração. Ou se você não quiser compartilhar, tudo bem, mas fala alguma palavra que Deus tocou no seu coração aqui, fala essa palavra para a pessoa. Tem alguém que está precisando de uma palavra que foi falada aqui. E a palavra te tocou, e não é só para você, é para alguém que Deus falou aí na sua mente. Você está ouvindo? Essa oração está coberta com o sangue de Jesus de ponta a ponta. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu estou aqui para te abençoar. Por quê? Porque Deus me deu o comissionamento para estar aqui, a missão para te abençoar. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Deus é bom. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, libera a sua graça, libera a sua presença agora, sua glória, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada carro, sobre cada empresa. Eu abençoo agora esse comércio que estava indo para baixo. Abençoa agora essas finanças que estavam indo para baixo. Dou uma ordem que vai para cima agora em nome de Jesus. Pai, faz aparecer os clientes, faz aparecer o dinheiro, faz aparecer a provisão. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? O poder de Deus está entrando dentro dos ossos de alguém. Deus está trabalhando na estrutura de alguém. Deus falou assim para mim que tem um pastor aqui agora. Deus falou para mim que tem um pastor aqui agora. O inimigo fez de tudo para te colocar em várias situações embaraçosas, de embaraço, para você não viver o que Deus tem com você, porque Deus tem uma coisa grande com você. Deus me falou até o nome, mas eu não vou falar. Vai ficar para mim só como confirmação. Mas tem um pastor aqui. E Deus está falando que tem coisa tremenda. E o inimigo fez tudo para bloquear. E Deus está falando assim, ó. 2 Samuel 22:33. Eu vou falar na palavra. Mas Deus falou assim para mim que é um tempo de desembaraçar. Mas vai ter que ter uma participação sua. Que não seja mais como eu quero, mas seja como tu queres. Você percebeu que você tenta tomar uma decisão em uma área e não consegue se livrar do negócio? Pois é. É porque Deus tem um plano com você aonde você está. E Deus te trouxe aqui para falar, será que Deus fala? Aí Deus pegou você de surpresa aqui. Deus está falando que Ele está desembaraçando. Só vou falar o que Deus me falou. Deus está desembaraçando. Alguém, um pastor que está aqui. Você pode dizer amém? Você pode dizer Deus é bom? Você pode dizer glória a Deus? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Gente, que precioso. Santo é o nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. Gente, você pode fazer parte da nossa missão comprando o nosso livro, tá? prdanieljunior.com.br ou pelo 19995883146. 19995883146. Você pode comprar o nosso livro, R$27, frete grátis para todo o Brasil e nos ajudar a participar aqui da nossa missão, ter o privilégio de participar, tá? Já tem chegado muitos testemunhos, eu vou atualizar os testemunhos, tem gente lendo em casa, em família, no hospital, coisa extraordinária. Eu fiquei impactado com o testemunho dentro do hospital e de casa, dentro de casa lendo em voz alta. Então, leia em voz alta com alguém pelo menos um capítulo ou um tópico do livro, e Deus tem feito coisa especial, não é verdade? É Deus, só Deus para fazer coisas assim. Nós vamos estar de volta aqui 7 da noite e 23h59. Hoje a oração do dia a gente entrou pela tarde, não é verdade? Mas Deus é bom em todas as coisas, Deus sabe
como trabalhar, na verdade? E eu creio que isso vai ser muito especial. Nós vamos estar de volta então 7 da noite, 23h59. Eu te aguardo aqui, até lá.